Hello guys, we are here today with interrogative pronouns and interrogative expressions. I wait that you okay? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui hoje para trabalharmos com os pronomes interrogativos e diferenciar eles das expressões interrogativas na nossa língua inglesa. Ok? So let's start now. Question words. O pronome interrogativo em inglês ele tem alguns nomes diferentes. Pode ser question pronouns, question words, W8 questions e assim a gente vai identificando o que são os pronomes interrogativos. Antes de começarmos os nossos slides, lembrando que pronome interrogativo é apenas uma única palavra. É um pronome utilizado para fazer perguntas que respostas não podem ser dadas como sim ou não. E as expressões interrogativas é a união de um pronome interrogativo com mais algumas palavras. Pode ser com uma ou com mais palavras para dar uma ideia diferente dessa pergunta. Certo? Em algumas situações, uma expressão interrogativa em inglês ela é traduzida com um único pronome em português. Ok? Let's start now. Vamos iniciar agora. Então, question words. Os interrogativos são palavras usadas para se questionar algo, lógico, né? Já é para fazer pergunta. E as perguntas formuladas com esses interrogativos, com esses pronomes em inglês, são conhecidas por W8 questions. Isso porque a maioria dos pronomes interrogativos em inglês eles iniciam com WH. Para falar a verdade, a exceção é apenas how. Então nós temos alguns exemplos com os pronomes interrogativos que estão em negrito. E seu uso. Então, first, who are you? Quem é você? Essa pergunta ela substitui what's your name? Who, pronome quem, are you, quem você é, em português, quem é você? What is your last name? Isso aqui pode ser junto, what's your last name? Qual o seu último nome, ou então qual o seu sobrenome? Which ele significa a mesma coisa que what, o que ou qual, mas ele só é usado quando se dá opções de resposta. Então, which color do you prefer? Black or green? Qual cor você prefere, preto ou verde? Se não tiver as opções de resposta, o pronome interrogativo aqui será what. What color do you prefer? I prefer red, por exemplo. Que cor você prefere? Eu prefiro vermelho. Então, só de novo, what e which eles têm a mesma tradução, o que ou qual, sendo que which você tem que dar opções de escolha para a pessoa, certo? Então toda vez que tiver which, tem que ter duas opções para a pessoa escolher qual das duas. For, where are you from? De onde você é? Pergunta para descobrir cidade, estado, país, qualquer coisa que você quer saber a localidade, você pergunta where from. Note que em português fica de onde, mas em inglês o pronome interrogativo where ele não fica junto da preposição. Se eu quiser saber de onde é Michael, então faço where is Michael from. Fica where, o contexto da pergunta aqui no meio e o from no final. Whose. Whose é um pronome interrogativo que em português ele tem a tradução com uma preposição. De quem? Então, whose backpack is this? De quem é esta mochila? Então, se você colocar apenas who, W-H-O, quem, acrescentou S-E, de quem? Why. Why, por quê? Perguntando. Em inglês nós só temos dois porquês. Why para perguntas e because para respostas. Então, why are you studying at this school? Porque você está estudando nesta escola. Why are you studying at this school? Eu não queria perguntar por que você, seria por que ele, então why is he? Certo? When, quando? When is your birthday? Quando é seu aniversário, assim. When pode ser usado para tudo que você quiser saber quando alguma coisa, certo? Quando é o aniversário dela? When is her birthday? Quando é a aula? When is the class? E assim por diante. Some interrogative expressions. Algumas expressões interrogativas. Primeiro, vamos logo notar que
Para fazer uma expressão interrogativa, nós temos um pronome interrogativo e outra palavra. Em algumas situações, o pronome interrogativo e mais algumas palavras. Né? Então, how old, a gente traduz como quantos anos, mas o certo é perguntar a idade, qual idade. Né? Ele é usado para perguntar a idade, então how old, toda vez que tiver how old alguma coisa, qual a idade de fulano de tal. Exemplo, how old are you? Qual a sua idade? Se eu quiser perguntar a idade de meu pai, how old is my father? Qual a idade do professor? How old is your teacher? How old are the students? Qual a idade dos alunos? E assim por diante. How much? How much é utilizado para perguntar quanto. Né? Sempre que a gente trabalhar com how much, os objetos eles são incontáveis. Quanto custa? How much is it? Então a gente pode trabalhar quantidade em geral de coisas que não são contáveis e também para perguntar preço. How much is this t-shirt? Quanto custa essa camisa? How much time? Quantas vezes? Quanto tempo? E assim por diante. Então, lembre que how much ele não pode ser utilizado para perguntas com coisas contáveis, então não vai estar no plural. Nunca será quantos. Quantos vai ser how many. How much, quanto. How many, quantos. Perguntar a quantidade em geral de coisas que a gente pode contar, coisas contáveis. For example, how many blouses? Quantas camisetas, quantas blusas? How many books do you have? Quantos livros você tem? How many students are in your classroom? Quantos alunos na sua sala? How many chairs? Quantas cadeiras? How many boards? Quantos quadros? E o interessante de perguntar com quantos é que a pergunta ela pode ser dita, ser efetuada no singular. Por exemplo, how many boards are in your classroom? Quantos quadros tem na sua sala? A sua resposta será it has one. Só tem um. A expressão how often ela significa com quantas vezes, mas é muito mais comum ser traduzido como com que frequência. Exemplos: how often do you go to the movies? Com que frequência você vai ao cinema? How often do you go to school? Com que frequência você vai para a escola? How often does he study English? Com que frequência ele estuda inglês? How often does your mother clean the house? Com que frequência sua mãe limpa a casa? Ok? Então, toda vez que você quiser saber a frequência de alguma coisa, a pergunta será com how often. Observem que o often ele tem uma letra T, mas nós não vamos pronunciá-los. Você não vai ler how often. A pronúncia how often. Certo? Pay attention. Continuamos ainda com mais algumas expressões interrogativas, agora com how long. How long quer saber a medida, quanto mede algo. How long is the table? Quanto mede a mesa. It's 5 feet long. Já tem 5 pés. Note que a medida deles em inglês, ela não trabalha como a nossa, né? Não trabalha com centímetros, metros, quilômetros. Eles trabalham com pés, jardas, milhas, entre outras coisas. Então, toda vez que trabalhar com how long, você quer saber a medida de algo. How far já é quanta distância, qual a distância, né? Então, quão distante é how far is the town? It's 2 miles from here. Qual a distância da torre? 2 milhas daqui. Trabalhou medida, how long. Trabalhou distância, how far. How wide é qual o tamanho de, não simplesmente a altura, tamanho de modo geral. Então, how wide is the land? Você querendo saber qual o tamanho da terra. It's 30 yards wide. Então, quero saber o tamanho da ilha. How wide is the island? Assim por diante. Então, how wide, qual o tamanho? Quando esse tamanho for relativo à altura, a gente não pode colocar wide, tem que colocar tall. Então, vai ser how tall, qual a altura. How tall is the building? It's 150 feet tall. Qual a altura do prédio? Ele tem 150 pés de altura. Não é obrigado a colocar o tall no final, é bom porque a pergunta já tem, a identifica.
What color refere-se à cor das coisas. Então, toda vez que você perguntar qual cor, what color do you know? Que cor você conhece? What color is that? E assim por diante. What color is that car? Qual a cor daquele carro? Nota que se fosse para perguntar que cor você prefere ou alguma coisa desse tipo, qual a cor daquele carro, vermelho ou amarelo? Dando opções, lembre-se que teria que trocar o what por which. Which color is that car? Yellow or beige, por exemplo. Que cor é aquele carro? Amarelo ou bege? A gente trabalha com what time referindo às horas, mas o what time também pode significar que vez, ou quantas vezes. Que vez você está, quantas vezes você veio aqui, aí você pode usar também o what time. Mas na maioria das vezes, toda vez que fala what time, quer saber das horas. What time is your lesson? Que hora é a sua lição? Que hora é a sua aula? What time is it? Que horas agora? What time is the new English class? Que hora é a nova aula de inglês? E assim por diante. What about, também pronunciado como what about, ela é uma expressão usada depois de dar uma informação. Ela nunca vai ser perguntada no início, porque a pessoa já tem que saber sobre o que está falando. Para dar a ideia de perguntar a mesma coisa que a outra pessoa fez, ou o mesmo objeto está sendo utilizado. My car is old. What about your car? Meu carro é velho. A ideia aqui em português seria, e o seu? I am here tonight. What about you? Eu estarei aqui amanhã à noite. Eu estarei aqui à noite. E você? Então, toda vez que tiver what about, alguma coisa já foi falada e dá a ideia de que você fale apenas e você, e sobre você. Nesse caso, meu carro é velho. What about your car? E o seu carro? My bike is red. And what about you? A minha bicicleta é vermelha. E a sua? My teacher is nice. What about you? Então, meu professor, what about yours? Meu professor é legal e o seu? My school is very, very nice. Minha escola é muito legal. What about your school? E sobre sua escola. Então, preste atenção principalmente no seguinte. Pronome interrogativo, uma única palavra. Pode ser how, pode ser what, pode ser where, pode ser when, why. A maioria deles, com exceção do how, começam com WH, WH, certo? Apenas o how começa apenas com H. As expressões interrogativas, elas são duas, a maioria das vezes duas palavras, um pronome interrogativo seguido de outra palavra, essa outra palavra que vai dar a ideia do que você está querendo perguntar. Se eu quero saber a altura, vai ter que ter tall, quero saber cor, vai ter que ter color e assim por diante. Certo? Então, expressões interrogativas, duas, em algumas situações, três palavras para fazer essa expressão interrogativa. Certo? Não confundam pronome interrogativo com expressão interrogativa. Pronome interrogativo, uma única só palavra. Expressão interrogativa, um pronome interrogativo com outra ou outras palavras. Ok? This was our English class today. Essa foi nossa aula de hoje. See you soon. Vejo vocês em breve. Bye bye. Kisses and hugs. Beijos.